Pessoal, boa noite para todos. Vamos começar nossa aula aqui de tecnologia das construções 1, ok? Vamos passar o slide aqui. Pessoal, eu deixei aqui para vocês, vou fazer essa gravação novamente, tínhamos um problema aí na gravação da aula de ontem, mas vou deixar gravado, vou explicar o que foi feito ontem na nossa aula, ok? Vamos lá. Segue o cronograma, nosso cronograma aí da disciplina, ok? Nós estamos aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui. Já está feito, né, as marcações, mas vamos reforçar aqui. Dia 13, né, nossa aula, vamos falar sobre instalações elétricas, instalações prediais, nossa unidade 4, seção 1, ok? Datas importantes, pessoal, para vocês aí, anotem, por favor. 16 de novembro a 4 de dezembro começa as avaliações interativas, ok? Já mandei lá no grupo da disciplina. O grupo da disciplina está lá para vocês, com os manuais para vocês. Acessou a prova, só tem 3 horas de duração, então pegue um horário aí que vocês consigam, ok? Fazer a prova, tá bom? Então, 16 semanas, tá bom? 3 semanas que vai estar aí o sistema aberto. Dia 1º até o dia 7, a nossa avaliação oficial 2, nossa prova está aqui, ó, marcada para o dia 4 de dezembro, tá bom? Então, 4 de dezembro aqui é a nossa prova oficial 2, beleza, pessoal? Caso o aluno precise, no dia 8 e 9 será a segunda chamada, lembrando que a segunda chamada será a matéria toda, ok? Toda da disciplina. E dia 10 e 11, caso seja necessário, que espero que todos vão estar aprovados na disciplina, exame final. Beleza? Então, fique ligado nessas datas, pessoal. Revisem sempre o cronograma, revisem sempre o seu AVA, revisem sempre o grupo lá da disciplina, que eu estou postando informações para vocês, tá bom? Avaliação de proficiência. Vamos lá. Pessoal, segunda-feira, 16 e 17, o sistema está aberto para esses alunos aí, ok? Alunos que estão aí matriculados e estão nessa lista aqui, vão fazer a prova de proficiência, que vale 2.000 pontos. E a minha oficial 2 vale 2.000 pontos. Então, não deixem de fazer, pessoal. Senão, vocês vão ficar com 0, tá bom? Alunos que estão fazendo a disciplina de tecnologia e não estão nessa lista, não se preocupe. Depois eu converso com esses alunos, ok? Então, somente os alunos em amarelo aí vão fazer segunda e terça a avaliação de proficiência, tá bom? Então, fique ligado, pessoal, fique ligado e não deixe de fazer essa prova, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Aqui falar sobre o trabalho um pouquinho, né? O trabalho, pessoal. 2 grupos já entregaram o trabalho, né? O grupo do Igor aqui, Genival, Gilmara, Mário e Thales, e o grupo da Beatriz já entregaram o trabalho. Eu coloquei em azul aí. Os demais não entregaram. O prazo, quinta-feira que vem, ok? Vocês têm que me entregar esse trabalho resolvido, ok? E outra coisa, deixa eu comentar com vocês. Tem 36 alunos matriculados, só 30 em grupo. 6 está solto, pessoal. 6 está, não sei o que está fazendo. Então, vamos lá, deixa eu chegar a um acordo com vocês. Alunos que entregar o trabalho depois, eu vou receber, mas vai ser penalizado. Aluno que não entregar o trabalho é 0. É 0. Então, não adianta depois falar, professor, desculpa, mas eu não sabia. Não sabia como? Se desde o início desse bimestre eu estou falando. Você não está revisando as aulas, você não está vendo as gravações das aulas. Então, fique ligado. Fique ligado. Se você não está aí, o seu nome não está no grupo aí, me avise para eu falar para vocês que estado que você vai falar. Ou me avise que grupo que vocês vão entrar. Tá bom? Fique ligado nisso aí, pessoal. Começando, vamos lá, unidade 3, sessão 3, nós falamos sobre os elementos de vedação e falamos também, ó, basicamente, das diferenças aqui, ó, de blocos cerâmicos, de drywall, placas cimentícias e pré-moldadas, ok? Então, basicamente, foi a nossa finalização da nossa unidade 3. Nós vamos entrar agora na unidade 4 sobre instalações, né? Começar pelas instalações elétricas e hidráulicas prediais. Não vamos, pessoal, detalhar, não vamos dimensionar, tá bom? Dimensionar não. Dimensionar, você tem disciplina de instalações elétricas e vocês têm disciplina de instalações hidráulicas prediais, tá bom? Hidráulicas e hidrossanitárias, se não me engano. Então, vocês têm essa disciplina. Então, não é o intuito da nossa disciplina dimensionar, mas alguns conceitos eu vou falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Instalações elétricas prediais, pessoal. Pessoal, no projeto de instalações elétricas é importante, muito importante, você ter um detalhe, né, do representação ali dos pontos de luz, tomadas, comandos, acionamentos, as passagens dos condutores, o seu quadro elétrico. Isso é importante, sabe por quê? Porque se você não está isso bem representado, você vai, uma pessoa, né, um construtor muito experiente, ele sabe fazer isso, talvez até sem desenho, talvez na mão, croquis, alguma coisa. Agora, uma construtora que vai construir uma edificação, você tem que ter um projeto detalhado, porque você não vai fazer isso de cabeça, de qualquer jeito. Tem que ter isso registrado, isso através de um projeto executivo de instalações elétricas. Então, muito importante ter isso em uma construção de edificação, por exemplo. Ok? Vamos lá. Então, ele fala, é importante o gestor de uma construção, que seria vocês, ele futuramente, bem como os encarregados, eletricistas, saber ler o projeto. Então, não adianta vocês também ter o projeto e não saber ler. Você tem que saber ler lá, ver, opa, essa tomada aqui é uma tomada, esse interruptor é um three-way, ok? Então, beleza, porque aí você vai conseguir fazer as conexões corretas. Essa tomada aqui é uma tomada 220, essa tomada aqui é uma tomada 127, tá bom? Então, tem que saber ler. Leitura de projetos, ok? Vocês, antes de sair da faculdade, antes de graduar, tem que ter conhecimento de leitura e interpretação de projetos, ok? Vamos lá. Então, pessoal, esse autor, o Carvalho Júnior, ele fala que o projeto, né, tem que ser elaborado de acordo com a NBR 5410, que é a NBR nossa, instalações elétricas de baixa tensão. Não vamos falar de alta tensão. Alta tensão, se você está lá trabalhando com usina hidrelétrica, com torres esses cabeamentos aí que vai levar a energia da usina hidrelétrica até a concessionária, não, ok? Não vamos mexer com isso não, vamos mexer com instalações elétricas de baixa tensão, esse é o nosso foco, beleza? E além disso, vocês têm que conhecer, né? Conhecer e ter as normas específicas da concessionária, no nosso caso aqui é a CEMIG. Vocês têm que conhecer quais são, né, as especificidades, ou seja, quais são as normativas que a CEMIG tem aqui na região, tá bom? Para quê? Porque isso, pessoal, com essas informações, você consegue fazer um bom projeto. Porque senão não adianta você fazer um bom projeto sem ter essas normativas, sem ter essa normativa e depois fazer algo que está contra ou está fora, né, da normativa da CEMIG. Então, é importante. Por quê? Porque ela vai fixar os parâmetros para cálculo das demandas e dimensionamentos dos equipamentos. Então, tem que ter, não só a NBR 5410, mas também ter as normas específicas, no nosso caso da CEMIG. Beleza? O que mais? Então, na figurinha ao lado aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, é bem interessante, bem tranquilo. Ó. Nós temos aqui a rede da concessionária, aqui no caso aqui a CEMIG, né? CEMIG, rede de baixa tensão. Aí vou ter um ramal de ligação, onde que vai descer para o nosso medidor. Então, na casa de vocês, na entrada da casa de vocês, tem um medidor. Okay? Esse medidor é importante, o aterramento dele, tem que ter o devido aterramento, pessoal, para evitar descarga, sobrecarga, então tem que ter importante. Logo desse medidor sai um eletroduto, que seria um conduto de alimentação principal, onde vai chegar no seu QDL, no seu quadro de distribuição. Okay? Vai chegar no seu quadro de distribuição e do seu quadro de distribuição saem os seus circuitos internos da casa. Okay? Aí vai ter o circuito da tomadas, iluminação, chuveiro, ar-condicionado e etc. Então, é importante, né? É importante ter isso tudo detalhado aí num projeto de instalações elétricas prediais, ok? Então é importante isso aí para mostrar para vocês. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os quadros de distribuição. As concessionárias, no caso aqui, a CEMIG, no nosso caso, né, ela classifica as construções de acordo com a demanda. Então, pode ser monofásica, bifásica, trifásica, correto? Então, no caso ali, se sua casa não tiver nada, nenhum aparelho, uma demanda de 220 volts, para que você vai ter uma demanda ali de bifásico? Não faz sentido. Então, monofásica. Vai ter uma demanda de 220 bifásica.
ok? E em trifásica, caso você tenha algum equipamento específico, tudo, aí vai ser necessário. Então, isso vai demandar muito, isso vai depender muito da demanda, né? Levando em conta a carga total a ser instalada na sua edificação. E essa carga, ela vem de onde? De uma somatória das potências nominais. O que seriam as potências nominais? Em watts ou quilowatts de cada aparelho. Então, você pode somar um aparelho, por exemplo, geladeira, fogão elétrico, por exemplo, forno elétrico, né? Liquidificador, etc. Vai somando tudo isso, a lâmpada, e aí você no total vai ter uma potência em watts ou quilowatts de demanda, ok? Da sua edificação. Então, olha um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, bem fácil, bem tranquilo, mas que eu vou explicar para vocês. Olha bem, vou deixar aqui para vocês verem. Suponha que o projetista está elaborando um projeto de instalação elétrica de uma residência e está levando a carga total para a área de serviço. Então, imagine a utilização de 2 luminárias. Olha a potência média dessa luminária, ela é 60 watts. Ela vai ser utilizada 5 horas por dia, durante 30 dias. Então, no mês, você vai ter um consumo total de 18 kW, né? Você vai ter aqui, ó, 30, né? 30 dias vezes 5, 150. 150 vezes 60, você vai chegar nos 18 kW ou nos 18 mil watts, tá bom? Só fazer essa multiplicação. Mesma coisa a máquina de lavar, secadora, ferro de passar, aspirador. Quando você fez toda essa somatória, pessoal, esse somatório, esse consumo, mais esse consumo, você chegou em 66,7 kW. Então, os valores das potências por equipamentos podem ser obtidos de acordo com o quê? Com as tabelas ou nos próprios aparelhos. Então, por exemplo, você compra um aparelho, uma televisão, uma lavadora, etc. Lá atrás, talvez na lavadora, tem uma tabelinha, né? Tem uma etiqueta lá onde vai ter a potência daquele equipamento. Ou você vai lá no site do fabricante lá, no manual, tudo, você vai conseguir também especificação disso. Então é importante, muito importante você saber disso, porque para saber qual que é a potência necessária de um equipamento específico. Então, isso aí é importante. Esse link abaixo aqui, eu comentei com vocês, que existe um simulador de consumo. É um simulador, pessoal, da CEMIG, vocês podem baixar lá, entrar, e vocês conseguem, lá com os aparelhos específicos, né? Que pode ter dentro da residência, e aí você vai colocando a quantidade, ele já tem uma potência lá predeterminada, e no final você dá um consumo total. Então você consegue ter uma ideia de cada ambiente, né? Os aparelhos que você vai ter, qual a potência total requerida para a sua residência, tá bom? Então, com isso você vai passar essa informação para o dimensionamento do quadro elétrico. Então, seu quadro elétrico é dimensionado através de quê? Precisa de quê? Da potência necessária ou das ligações necessárias dentro de cada ambiente do seu apartamento, por exemplo, ou da sua residência. O que mais? É importante que os projetistas saibam as necessidades do cliente, né? Você tem que conhecer o que você quer do seu cliente, conversar com ele, falar assim, ó, amigo, o que você quer colocar dentro do seu quarto? Ah, eu quero colocar um ventilador, eu quero colocar um ar-condicionado, eu quero colocar uma televisão, eu quero colocar um som, então, abajur, então tudo você tem que saber, ok? E logo depois de você saber toda a demanda dessa edificação, do hall, piscina, sauna, etc., você vai contactar a funcionária. Vai saber lá para você fazer essa solicitação e entregar essa demanda para você. Então, o projetista tem que informar, né, quanta atenção de demanda você vai ser tomada a 127, tomada 220. É importante isso aí, pessoal. Por quê? Vou evitar de você pegar um aparelho que ele não é bivolt, aí você vai lá, conecta lá, por exemplo, ele é só 127, aí você conecta ele em 220, vai estragar, vai dar problema, então não faça isso, ok? Então é importante vocês identificar, né? Por exemplo, tá lá na sua casa, ela é bifásico, aí no seu quarto tem uma tomada lá que é 220 por 120, identifica, tá bom? Para você não correr esse risco, tá bom? De ficar. Então, agora, quando você tem um celular hoje, que os celulares hoje é bifásico,
beleza, aí você vê lá atrás, aí é 127, 220, beleza, não vai ter problema. Mas muitos aparelhos hoje, quando você vai comprar lá na internet, por exemplo, uma lavadora, lá tem a opção 127 ou 220. Você vai comprar aquele dependendo da demanda não, da tensão que você tem na sua casa. Se sua casa é só monofásico, você vai comprar um de 220? Vai dar problema, né? Você vai acabar tendo que trocar esse aparelho, ok? O que mais? Então, pesquisem mais, pessoal, tem informações aí para vocês pesquisar mais sobre tipos de cabos que são empregados aí, capacidade máxima de atendimento, os 3 tipos de carga, vocês vão conhecer um pouquinho, o que é energia trifásica, o que é energia bifásica, o que é energia monofásica, e os tipos de fornecimento, tipo de redes elétricas aí que normalmente utilizamos, ok? Então, é importante, entra nesse pesquisa mais para vocês conseguir ter mais conhecimento, adquirir conhecimento aí, beleza? Depois que vocês conseguirem as potências, tudo, pessoal, vocês vão instalar na residência, né, o quadro de distribuição, meu QD, ok? Esse quadro de distribuição é onde vai estar os disjuntores de proteção dos circuitos, ok? Vai ter o disjuntor geral, o disjuntor de proteção dos circuitos, barramentos de fase neutro, né, e terra, que é o aterramento, e ali você vai ter identificação dos seus circuitos. Eu peço sempre, eu falo com os alunos o seguinte, identifique os circuitos. Por quê que é importante identificar, pessoal? Imagina que você tem lá circuito de iluminação, tomada, chuveiro, ar-condicionado, etc. E aí você não identificou, você não conhece, né? Aí você não conhece. Aí, vamos imaginar que o seu chuveiro desarma, né? Dá um problema no seu chuveiro. Aí você quer arrumar, né? Fazer uma manutenção no chuveiro ali, fazer a verificação se queimou, vai trocar a resistência, ok. Aí você não sabe se vai desligar tudo. Você vai fazer teste, verificando um por um. Não é ideal, né? Se você tem identificado ali o chuveiro, você vai desligar só aquele disjuntor e pronto. Aí cortou a energia. Outra coisa, pessoal, separe os circuitos. Separe o circuito de iluminação, separe o circuito de tomadas. Por que isso que eu estou te falando com vocês? Porque se vocês colocarem no mesmo, se vocês têm que fazer uma manutenção no circuito de tomada e está junto com de iluminação, você vai ter que desligar esse circuito e aí você não vai ter iluminação para fazer essa manutenção. Então é importante também fazer essa identificação, tá bom? O que mais? O quadro geral, né, o quadro de distribuição, ele vai receber a energia elétrica do medidor através do circuito de alimentação principal, que é por meio de fios, né? Fios, que são os condutores da corrente elétrica. Então, eles que vão estar fornecendo. Então, esses fios, basicamente, é um conjunto, né, os condutores, um conjunto de fios. Então, o que eles vão fazer? Eles vão transportar a corrente elétrica, né? E eles vão estar dentro, né, através ali daquele circuito de eletrodutos. Então, nós temos ali, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, ó, a proteção, a fase, o neutro e o retorno. Então, esses são os cabos ou os fios que estão dentro dos cabos do circuito, ok? O que mais? Então, o esquema geral aqui do quadro de distribuição, basicamente é isso, olha aqui, ó. Já está separado por circuito, que maravilha, ó, por circuito, ó. Então, agora eu posso numerar, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o circuito 1, iluminação, salas, ok? Aí o 2, iluminação, quartos, ok? Por exemplo, 3, iluminação, cozinha, área de serviço. Pode fazer isso também, pessoal. Então, você pode separar algum circuito, porque se tiver muita demanda, você vai ter que colocar um disjuntor mais robusto. Então, você pode separar os circuitos de iluminação. Ou colocar em um único circuito também, não tem problema não. Agora, tomada não misture. Não coloque tomada junto com iluminação. Você vai separar. Então, cada circuito vai alimentar um grupo, né? Por exemplo, equipamentos luminares, e é separado, né? Normalmente separado por ambiente e o tipo de equipamento. Por exemplo, ele fala ali, ó, o circuito 1 pode ser as lâmpadas das cozinhas, né? Da área de serviço, da dispensa. Você pode falar que é só ali. Enquanto 9 é só ar-condicionado da sala. Ok, pessoal? Então, é bom, é importante isso aí, para que vocês, né, vocês possam fazer essa distribuição. Não deixe, por favor, não deixe de fazer, ok? De colocar junto. Se colocar junto,
vai dar problema, né? Vai dar problema de sobrecarga no disjuntor e aí vai desarmar seu circuito, tá bom? É isso que vocês não vão querer. Então, o circuito ali, ó, não acumula a função de alimentar luminárias e tomadas, por quê? Para evitar, que eu falei com vocês, sobrecarga e facilitar futuras manutenções. É importante isso. E outra, cada circuito deve ser identificado e deve ser previsto um dispositivo de proteção. Tem que ter proteção dele, né? De sobrecarga, de tensão e etc. Então, olha lá. Para que isso? Porque, ó, alguns equipamentos, devido à sua carga elevada carga, demandam um circuito exclusivo, um chuveiro. Chuveiro tem que ter, pessoal, porque o chuveiro, a potência é alta de um chuveiro. São duas coisas que consomem muito na casa aí. É chuveiro e ferro de passar, tá bom? Chuveiro e ferro de passar. Então, é importante ter circuitos independentes, tá bom? Então, tem que ser previsto também, que eu falei com vocês, aterramento, circuitos, aparelhos contra minhas descargas atmosféricas e curtos-circuitos. Por isso que é importante ter a devida proteção, dispositivos de proteção, beleza? Como é que você vai executar, pessoal? Eu vou falar um passo a passo que vocês aprendem lá na disciplina, né? Vocês aprendem lá na disciplina de instalações elétricas. Vamos falar para vocês um passo a passo aqui. Os eletrodutos são passados pelos tetos e paredes aos pontos de iluminação, tomada, acionamento, são conectados às caixas de passagem ou mudar de direção e nos terminais onde estarão luminárias, tomadas e acionamento. Isso vocês vão fazer de acordo com o projeto, né? O que está especificado no projeto. Então, aqui são caixas de passagem, aqui, ó. Hoje você consegue comprar isso em qualquer loja de construção, tem várias configurações, quantidade de saída, depende, ok, pessoal? Por exemplo, aqui tem 4, né? Pode ser que seja 6, 2, 1 em cada lado. Então, isso depende muito da sua necessidade. Então, as caixas de passagem são elementos embutidos nas paredes e forro, onde vai chegar os eletrodutos. E vai servir para quê? Para organizar a distribuição dos cabos, né? Mudança de direção do caminhamento dos mesmos pela rede interna, tá bom? Então, é importante isso aí, ter essa caixa de passagem para fazer essa devida distribuição. O que mais? São passados os fios e cabos necessários, são feitas as conexões, então vocês instalam os acabamentos, são as tampinhas, né, das caixas, luminárias e lâmpadas. E na iluminação dos ambientes, os dispositivos de acionamento são os interruptores. Então é importante, pode ser que seja um interruptor three-way, né? Talvez você está lá entrando no seu quarto, você liga lá, e aí você está na cabeceira da sua cama, outro interruptor para você desligar. Né? Você precisa ficar levantando e lá desligar. Então, mas para isso você tem que estar isso no projeto. Para isso você tem que conhecer e ler o projeto para você fazer essa instalação, essa conexão, tá bom? O que mais? Importante para vocês, devido, né? Eu falei para vocês, deve ser previsto o aterramento dos circuitos, aparelhos contra descargas atmosféricas do circuito, e aterrar significa conectar um dos terminais ao solo. Isso, pessoal, vocês podem fazer desde a fundação, né? É importante vocês fazerem isso desde a fundação, que é o quê? Ele fala ali, ó. Desde a etapa você conecta as barras, que é as famosas rebars, né? Que é a armadura lá, por exemplo, você faz uma armadura na estaca. E daí você tira, né? Você faz o cabeamento aí, né? E você avança a sua estrutura. Olha bem, minha preocupação, pessoal, estrutura metálica. Imagina um edifício de estrutura metálica e aí ele tem 15 andares. Olha, 15 andares. E aí ele não está aterrado. Aí acontece, vamos imaginar que a pessoa está no terceiro andar encostada na estrutura metálica e vem uma descarga elétrica, pessoal. Desde o lugar que aconteceu uma descarga elétrica, vai atingir essa pessoa no terceiro andar. Se tiver um SPDA feito, ok? Correto, né? Feito aí de acordo com a plumada, subiu o conector, fez seu devido aterramento, você vai estar protegido. Mas se você não tiver, vai ter descarga atmosférica. Então, para que serve? Por exemplo, lá em cima você põe um para-raio. Esse para-raio ele vai absorver ali e vai dissipar essa descarga. Agora, se você não tiver isso, o raio, né, a descarga vai cair na estrutura. E vai chegar na estrutura e isso dissipa de uma vez, pessoal, essa descarga. Então, isso vai atingir o usuário. Não é a finalidade nossa, ok?
que mais? Nos edifícios, geralmente, os eletrodutos seguem o quê? Uma prumada. Então, um caminho preferencial, chamado de prumada, ok? Você não vai, né, descer lá fazendo a fachada, ficar descendo o eletroduto na fachada, fazendo aquela coisa horrível, né, esteticamente. Então, você pega um caminho preferencial, e desse caminho, pessoal, ele desce lá de cima e já vai ramificando para os pavimentos. Então, esse caminho preferencial eu chamo de prumada, tá bom? E ele facilita para quê? Se você tiver isso para manutenções, né? Evitar cortes, acidentes em caso de instalação, por exemplo, de armários. Então, é importante que se você fizer ali, né? Você fizer ali qualquer tipo de tomada ligando ali, vai dizer ficar fazendo furo ali e ficar chegando em eletroduto. Então, é importante você ter isso através de uma prumada, ok? E é onde que vai chegar num quadro geral, lá embaixo, lá, e lá vai se evoluindo, ou seja, para os seus apartamentos. O que mais? Antenas de TV. Vamos lá, depois vamos falar um pouquinho agora de antena de TV. Então, pessoal, é a mesma coisa. Antena de TV tem que ser feito através de uma prumada, você vai passar um caminhamento lá, ok? É importante isso, ok? Para vocês deixar isso. Pode ser que vocês deixem isso num quadro que esteja no corredor do hall ali, e depois é só ir para o seu apartamento, ou já os apartamentos já deixam, né, por exemplo, 2 tomadas, né, deixam uma lá na sala, uma no quarto de casal, por exemplo, mas já deixa esse ponto já conectado. Aí é só vocês fazerem a devida conexão. Mesma coisa a TV a cabo, né? TV a cabo também vai ter uma caixinha de inspeção, e essa caixinha de inspeção que vem de uma prumada passa a tubulação específica até chegar no interior do apartamento. Então isso é muito, muito tranquilo, mas tem que deixar isso bem detalhado no projeto. Bem detalhado no projeto. E outra, pessoal, não utilizar os mesmos eletrodutos de cabos elétricos com antena de TV e TV a cabo, porque vai ter problema de interferência. Vai ter problema de interferência. Então, por causa das ondas eletromagnéticas, tem que separar isso, ok? Eletroduto independentes, ok? O que mais? Telefonia, mesma coisa, não muda nada. Telefonia também é a mesma coisa que liga internet, TV a cabo. A entrada telefônica está por meio de um poste particular da concessionária lá, por exemplo, da Oi, da Claro, não sei, da Vivo. E na fachada lá você vai instalar o quê? Uma caixa, né, de passagem que vai receber a tubulação de entrada e vai distribuir aí geral, vai alimentar as prumadas, né? E aí vai chegar numa caixa de saída direto lá no seu apartamento, onde você vai conectar. Então, importante também ter isso detalhado no projeto também, ok? Instalações hidrossanitárias. Vamos lá, pessoal. Instalações hidrossanitárias é outra parte muito importante, né? Muito importante, vocês têm que conhecer, vocês vão contemplar. Por que contempla um hidrossanitário? Ó, água fria, água quente, incêndio, né? Água de incêndio, esgoto, água pluvial, tudo tem que ser separado. Para evitar o quê? Para evitar contaminação. Então é importante isso aí, tá ok? E essas instalações são compostas de quê? Por tubulações, equipamentos, reservatórios, pontos de utilização. E são várias normas, né, pessoal, envolvida aí, tanto a parte de esgoto, incêndio, de águas pluviais, que são aqui, ó, normas 5626 NBR, 7198, a 14472, a 8160, a 10.844 e a norma de desempenho 15.575. Importante essa norma de desempenho. Por quê? Porque imagina você dando descarga no apartamento de cima e seu vizinho de baixo escutando. E também você fazendo e o de baixo também escutando. Então, tem que ter um isolamento acústico, um bom desempenho, pessoal. Isso é importante, ok? E o dimensionamento de instalação água fria é importantíssimo de contemplar seu reservatório, tem reservatório inferior, reservatório superior, daqui a pouco eu vou comentar isso para vocês. Mas é muito, muito importante. Água de incêndio. Água de incêndio, pessoal, numa edificação, você pode contemplar no seu reservatório mesmo. Na água lá de reservatório seu, você contempla a reserva, no volume de reserva da água de incêndio. Agora, numa indústria, você faz separado, porque essa água de incêndio pode ser uma água industrial, né? Uma água industrial. Agora, a água nossa de consumo, né? A água fria de consumo, aí não, aí vai estar separado dessa água de incêndio. Isso para grandes indústrias e etc. Agora, numa residência, você não vai fazer um reservatório separado só para incêndio.
Você vai fazer um reservatório e esse reservatório já vai ter um volume de reserva que servirá para o projeto de incêndio, ok? O que mais? Então, o abastecimento de água vem da concessionária, no nosso caso a Copasa, ela abastece os reservatórios de água fria, água quente e incêndio através do meu ramal de prédio. Então, é a mesma coisa lá do esquema lá da elétrica da Prumada. Eu vou também ter, pessoal, um barrilete, uma coluna principal, e onde que eu vou ter meu ramal de água, né, que vai receber da concessionária. Né? Então, é importante a elaboração do projeto hidrossanitário. Vocês têm que conhecer a Copasa, têm que conhecer qual é a limitação de vazão, qual a pressão que você precisa, qual a característica que você precisa, ok? Então, isso tudo é importante. E vocês têm que conhecer também as informações da concessionária. Por exemplo, qual a pressão máxima que a Copasa fornece? Qual que é a característica de abastecimento dela? Ela tem um limite de vazão? A vazão dela é até quanto? Então, você tem que saber isso para vocês poderem fazer um bom dimensionamento do seu projeto. Não adianta você colocar lá, eu quero uma pressão de tantos metros de coluna água, MCA. E aí a Copasa só, por exemplo, mas já 20 MCA, e a Copasa fala assim, não, eu só consigo 15 MCA. Então, não vai atender. Não vai atender. Então, vocês têm que pegar as características do concessionário. Isso é importante. E os materiais hoje utilizados aí no sistema de água fria, para tubos de conexões, nós temos vários, né, pessoal? Vai PVC, aço galvanizado e cobre. Mas hoje se utiliza muito, né, vocês vão estar no mercado e vocês devem conhecer, tubo de PVC. Por que o tubo de PVC é melhor hoje em dia? Porque ó, ele é leve, ele tem uma alta durabilidade, ele resiste à corrosão, comparando, né, aos materiais metálicos, ele resiste à corrosão, ele tem um custo menor, é mais barato você comprar 1 metro linear de tubo de PVC do que um tubo de cobre. E ele tem uma menor perda de carga. Lembra lá da hidráulica, da fórmula da perda de carga, ΔHT, a fórmula da perda de carga distribuída, localizada? Então, o PVC tem essa menor perda de carga, comparando ao aço galvanizado e cobre. Então, por isso, utiliza muito hoje a água fria ou PVC, tá bom? E na entrada da edificação, vai ter ali um medidor de consumo, o famoso hidrômetro, é ali onde a concessionária, né, vai medir, vai fazer a medida do consumo, vai saber quanto você consome e como é que vai gerar a sua conta, qual vai ser o custo, né, desse consumo. Então, já na parte de energia elétrica lá, não é hidrômetro, aí são relógio de medição. Ok? Então, não esqueçam disso. Relógio de medição é da parte de energia elétrica, medição de energia elétrica e na medição de água, né? De abastecimento de água, um hidrômetro. Ok? Então, juntamente ao poste elétrico, esses dois elementos vão compor uma central única. Então, basicamente, hoje vocês devem ver lá, ó, pertinho do poste ali, entrando dentro da sua residência, vocês vão ter ali um medidor elétrico ali, e com certeza na parte de baixo, ali próximo, ali, vocês vão ter o seu hidrômetro instalado, que é onde as duas concessionárias vão conseguir ter acesso para fazer as devidas medições, ok? Desses consumos. O que mais? O sistema de abastecimento mais comum hoje aqui em edificações é o famoso indireto com bombeamento. O que é isso, pessoal? É ter um reservatório inferior e um reservatório superior. Então, o superior, ele recebe a água do inferior através de uma bomba, e essa bomba alimenta, né? Essa bomba vai alimentar a água do reservatório superior e depois desce por gravidade, e aí distribui pelos apartamentos. Então, importante isso. E outra, do reservatório, parte da rede de distribuição constituída por tubos e conexões leva a água onde? Até os terminais de consumo, torneira, e os pontos são alimentados por prumadas. Aí que eu falei com vocês de novo, ó, prumada, cozinhas, banheiros. Então, isso é importante, ter essa distribuição num local específico da sua edificação. Então, nos altos dos prédios fica o quê? O barrilete. O que é o barrilete? Ele é o composto ali, ó, pelo reservatório e as tubulações que vai se originar dele. Então, é o famoso barrilete que fica lá na parte superior da sua edificação, ok? Então, vamos lá, pessoal, olha lá. O consumo de água da família, um exemplo para vocês, ó, é feito com base em tabelas, ok? Que leva em conta a natureza das unidades habitacionais e o número de pessoas.
Considerando uma residência de 3 pessoas, um consumo diário de 200 litros para cada um, então 3 vezes 2, 600 litros por dia. Em se tratando de um prédio de 10 apartamentos, os reservatórios devem manter o quê? 6.000 litros por dia, tá bom? Então, ele tem que manter 6.000 litros por dia. Então, pessoal, é importante isso, por quê? Porque, olha bem, você não vai pegar, né, e falar assim, ó, o apartamento, vamos imaginar que está falando que são 10 apartamentos, né? Então, está falando, por exemplo, já que são 5 pavimentos, ok? Ó, pavimento 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E cada pavimento tem 2 edifícios, ok? 2 edifícios. Então, se você faz uma média mesmo, aqui, por exemplo, se aqui gastou 600, eu vou mostrar aqui 600, aqui 600, aqui 600. Você não vai fazer isso, o apartamento 1 aqui, esse apartamento aqui, ó, ele é um cara mais rico, ele gasta mais água, então ele vai gastar aqui 800. Esse aqui é um cara mais, não tem tanto recurso, então ele vai gastar menos. Não, não é assim que faz o dimensionamento. O dimensionamento é o dimensionamento consumo médio e depois você faz a multiplicação pela quantidade de apartamentos na edificação. Okay? Agora, o que pode mudar, pessoal, é o seguinte, aí depende muito na hora se você quer fazer a coisa bem justa ou não. Por exemplo, vamos imaginar agora olhando planta baixa, ó, você tem que ser edificação, planta baixa, né? Aí vamos cortar aqui no meio só para dar um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar que esse apartamento é tudo no número 1, termina com 1, esse termina com 2, esse termina com 3, esse termina com 4. E são 5 pavimentos, tá bom? Vamos imaginar que todos que é 1 e 2 tá na parte da rua aqui, ó, ok? Tá na frente à rua aqui. Eles são apartamentos de 2 banheiros, não, 3 banheiros, vamos imaginar, é grande, hein? 3 banheiros e uma cozinha, né? Cozinha, tá bom. E os dos fundos são apartamentos de menor metros quadrados, vai ser um banheiro e uma cozinha. Aí sim, pessoal, aí vocês podem fazer, para fazer uma coisa, não deixar muito folgado tudo, fazer os devidos cálculos para esses 2 apartamentos iguais, para os 5 pavimentos, e depois somar pelos 5 pavimentos dos 2 apartamentos do fundo, considerando um banheiro e uma cozinha. Tá bom? O importante é que você saiba qual é o consumo do dia desse reservatório. No nosso caso, nesse exemplo, 600 litros por dia. Então, o autor Carvalho dá uma dica. O que é uma dica? Olha bem, vamos imaginar 6.000 litros, você vai lá e constrói seu reservatório só superior. 6.000 litros. Pessoal, 6.000 litros são 6.000 quilos, são 6 toneladas. Olha bem, vai sobrecarregar a sua estrutura. Então, a dica que ele fala é o seguinte, ele fala, no reservatório superior, considera 40% e faz um inferior aqui, ó, com conjunto motobomba, de 60% dele. Então, o de cima, teoricamente, eu teria quanto, pessoal? Teria 2,4 toneladas agora. Olha como é que reduz agora a minha estrutura, ó, de 6 para 2,4. E o de baixo, 3,6 toneladas. Viu? Então, lembre-se, 40% para o volume superior e 40% para o reservatório inferior. E aí você consegue, então, a melhor distribuição dessa sobrecarga na sua estrutura, porque é importante considerar essa sobrecarga, tá bom? Combate incêndio, né? Combate incêndio, já falei com vocês, né? No caso, a indicação usa o mesmo reservatório, então, olha bem, as instalações hidráulicas devem ter um volume de reserva dentro da caixa d'água superior, ou seja, a saída de água para alimentação do consumo geral do prédio fica acima da saída para alimentação do combate de incêndio, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, aí aqui eu tenho a saída, ok? Saída, ok? E aqui embaixo, pessoal, eu tenho, por exemplo, a saída de incêndio. Então, essa aqui, a saída de consumo, vai ser sempre acima da saída de incêndio. Então, essa diferença aqui, ó, que ele está falando aqui, ó, essa diferença de altura garante a reserva necessária e é calculada de acordo com as características da edificação. Então,
Essa altura onde vai estar a tubulação de saída de incêndio, quem vai definir isso é o projeto, ok? Depende do volume de reserva, tá bom? É importante ter isso aí. É importante fazer esse cálculo, esse no projeto, porque senão o Corpo de Bombeiro não vai aprovar esse projeto de vocês, ok? Então, uma parte da parte de esgoto agora. Vamos entrar na parte de esgoto. Uma parte integrante das hidrossanitárias são as tubulações caixa de esgoto, que vai destinar o que é captar e destinar esse volume, os rejeitos gerados à rede pública coletora. Por isso, lá na conta de água de vocês recebem um valor de taxa lá de abastecimento, um valor de consumo que vocês pagam, né, de acordo com o consumo, e outra da parte da rede coletora, ou seja, tratamento desse esgoto. Então, vocês pagam o tratamento do esgoto, pessoal. Esse esgoto vai lá para a concessionária, ela faz um tratamento desse esgoto e depois lança essa água no rio, né? Nosso rio, no nosso caso lá, é Rio Piracicaba, o Rio Doce. Então, os esgotos passam por tubulações em direção às caixas, onde segue a sua destinação final. Depois de tratado, o esgoto é lançado no curso d'água. Então, olha que é importante ter esse sifão, pessoal, por exemplo, em pieza, que é por quê? Para manter o fecho hídrico mínimo 5 centímetros, para evitar volta de odores, tá bom? Voltar os odores. No vaso sanitário, eu tenho minha caixa sifonada, eu tenho meu ramal de ventilação. Imagina se não tem esse ramal de ventilação aqui. Tudo seu que está caindo aqui, ó, no seu vaso sanitário, ok? Vai voltar aqui pela caixa sifonada e vai começar a ter cheiros, maus cheiros. Então, por isso é importante ter um ramal de ventilação, tá bom? E aqui depois o tubo de queda, onde todo o meu rejeito cai no meu esgoto, vai direto no tubo de queda lá, ok? Então, isso também é dimensionado. Outra coisa importante, que eu falo com vocês hoje, agora é a sustentabilidade. É a parte de captação de água pluvial. Então, hoje, muitas pessoas fazem agora fazem um projetinho de quê? De captar a água da calha do telhado, mandar isso através de um eletroduto, cair num reservatório específico aí, e desse reservatório específico aí você poder utilizar essa água para quê? Fazer irrigação do seu jardim, fazer limpeza do seu pátio, lavar carro, ok? Talvez não para consumo humano, não, mas pelo menos água que você utilizaria da sua residência para fazer isso, lavar automóvel, lavar o pátio, irrigar o jardim, que você pode usar através da captação de água pluvial. Okay? Então, vou mostrar para vocês. Ó. Depois que sai das calhas, a água da chuva desce através de condutores verticais, está aqui, ó, condutores verticais, até os condutores horizontais, situados a nível mais baixo da edificação, sempre está mais baixo, e nesse local também são conectadas caixas de dispersão. Para quê? Para fazer minhas devidas manutenções. Então, olha bem, a captação de água pluvial em reservatórios visa diminuir a sobrecarga das ruas. Imagina toda casa tivesse isso, pessoal. A água que caísse do telhado não ia cair no jardim, o jardim não ia cair na rua e evitar inundações, por exemplo. Né? Então, isso ia estar todo mundo, toda a residência captando essa água. Seria muito interessante, ok? Então, a indicação pode aproveitar parte dessa água e destinar o restante no sistema de coleta do município. Ou seja, olha o que acontece que interessante. Ó. Vocês aqui, pessoal, pode fazer, que tá aqui, encheu, tem uma boia, tem um ladrão aqui, ó, esse ladrão, você julgar, destinar essa água aqui, ó, no sistema de coleta do município, ou seja, enviar direto para, por exemplo, para a Copasa, né? A Copasa vai coletar isso aí e vai enviar isso para o corpo hídrico novamente. Então é importante aí. São coisas de engenharia, sustentabilidade que a gente tem que pensar nisso aí. Tem vários links, pesquisas que vocês podem aprofundar melhor, pessoal. Eu falo que vocês busquem. Tem gente que faz TCC sobre isso aí. É muito importante. É importante vocês adquirir conhecimento, se aprofundar nessas áreas. Futuro é isso. Futuro da engenharia é isso. Ok? Ok, vamos lá. Vamos fazer uma avançando na prática rapidinho. Olha. Elementos de instalação hidráulica de água fria interna. Ao observar a figura abaixo, quais os principais elementos da instalação hidráulica de água fria mostrados? Então, olha bem, pessoal. Eu tenho meu reservatório, meu RG, né? O registro de gaveta. Esse registro de gaveta que eu faço fechamento, né? Eu consigo fechar aí, né? A distribuição de água para essa coluna de água aqui, para essa tubulação. Né? Eu tenho outro registro de gaveta aqui também. Eu tenho aqui, ó, um lavatório. Aí eu tenho aqui um chuveiro.
eu tenho aqui um registro de pressão. Para que um registro de pressão? Para eu poder ali aumentar, diminuir minha água do chuveiro, ok? Eu tenho uma pia, onde eu posso conectar uma pia, um tanque, uma torneira de jardim, ok? Eu tenho aqui, ó, onde eu posso fazer uma descarga, né? A pá de descarga. Então, pessoal, tem vários, a bacia sanitária aqui, ó, válvula de descarga, bacia sanitária. Então, são várias coisas que vocês vão ver isso nos projetos. Os projetos têm essas siglas aí tem que ter uma legenda. Por quê? Porque alguém que talvez não tenha muita experiência, porque tem experiência já vai saber o que é, mas quem não tiver, consegue ler lá a legenda e identificar do que está falando, do que está mostrando ali, tá bom? Então tá aqui, ó. RG, registro de gaveta, que permite acesso à passagem de água nas prumadas. TC, ducha higiênica, ok? Ducha higiênica, lavatório, pia de cozinha, tanque da área de serviço, torneira de jardim, tudo são equipamentos ligados, alimentados pelas prumadas, ok? O que mais? Válvula de descarga, permite a passagem de água para o acionamento da descarga na bacia sanitária. BS, nossa bacia sanitária. O RP é o meu registro de pressão, que vai regular a vazão do chuveiro. O CH, o meu famoso chuveiro. Então, são siglas aí, ok? Pessoal, novamente, para só finalizar, a avaliação de proficiência, alunos no dia 16 e 17 vão fazer a avaliação de proficiência. Então, tá aí os alunos, prova vale 2.000 pontos, façam, pessoal, que minha prova só vai valer 2.000, 2.000 vocês vão fazer aí, ok? De avaliação de proficiência. E quem não estiver nessa lista aí, depois eu comentarei como será o sistema avaliativo desse aluno. Então, pessoal, fico aqui. Deixa eu ver se já terminou, acredito que sim. Deixa eu ver aqui, é um dos grupos de trabalho que eu já comentei lá no início da aula, depois vocês rever, e aqui terminamos a aula. Então, pessoal, fico aqui, estou à disposição de vocês aí no WhatsApp, no e-mail, no ABA, ok? Bom fim de semana para vocês, boa eleição, ok? Para todos aí. Próxima semana estamos de volta aí. Próxima quinta-feira espero o trabalho de vocês e qualquer dúvida pode contar comigo, tá bom? Pessoal, boa noite para todos aí e um bom fim de semana para todos. Muito obrigado, um abraço.